conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e em homenagem ao mês do orgulho, a gente vai falar de uma coisa que eu amo, você ama, todos nós amamos, fofoca com embasamento histórico. Aê! Porque não tem nada melhor que descobrir que aquele figurão engravatado que você estudou na aula de história era, na verdade, uma bicha revolucionária. Tá no roteiro. Pessoas que você talvez nem imaginava que faziam parte da comunidade LGBTQIA+, mas que viveram, amaram, sofreram e resistiram, mesmo que séculos atrás. Aliás, se você tá esperando ver aqui Romeu e Julieta da Casa Branca, casal recém-divorciado Elon Musk e Donald Trump, pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque casal que termina em pleno mês do orgulho não tem o meu respeito. Nesse vídeo só entra queer raiz. Então senta, pega uma bebida colorida de preferência, porque hoje a aula é IAGs na política, a história que não te contaram. Mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo e, se você quer patrocinar o meu trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, o link pro meu Apoia-se tá aqui embaixo, beleza? Parou! Eu estou concorrendo na categoria Curiosidades do Prêmio iBest e eu quero muito o seu voto, cara. Ai, Martinha, mas eu tô com preguiça, demora muito. Eu vou te mostrar que não demora. O link pra você votar em mim tá aqui embaixo, eu vou te mostrar. O link que tá aqui embaixo vai te levar pra essa página e pra vocês verem que eu não tô logada. Eu vou ter que logar pra mostrar pra vocês que não demora nem um minuto. Cliquei aqui em sim, selecionei meu e-mail, um momento, sim senhor, e pronto. Votou, acabou. E é só fazer isso uma vez por dia, gente. Ó, não deu nem um minuto, não foi? É rapidinho. Eu quero muito seu voto, eu quero muito ganhar esse prêmio. Eu já concorri ano passado, só que eu descobri muito tarde, não consegui fazer campanha. Então, bora votar. Já votou? Já votou? Então, bora pro vídeo. Antes de tudo, galera, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Pessoas queer sempre existiram. Desde os tempos mais antigos, antes de inventarem as siglas e as bandeiras, já rolavam amores, afetos e identidades que não se encaixavam nesse padrão hétero cis. E não era pouca coisa não, tá? Tem registro histórico, tem carta, diário, arte, poesia, tudo pra comprovar que a gente vai falar sobre aqui hoje. Mas, por mais que essas vivências estejam lá, nos documentos e nos vestígios que o tempo nos deixou, o preconceito da sociedade e da galera que escreve a própria história fez questão de apagar, distorcer e reescrever muitas dessas narrativas. Quantos amores foram rebatizados por uma amizade profunda, né? Ou casais que viraram apenas companheiros inseparáveis, colegas de quarto. Quantas identidades foram enterradas sob rótulos que nunca pertenceram a essas pessoas. E é por isso que trazer essas histórias aqui pro canal, pra mim, é meio que uma reparação histórica. A gente tá aqui pra lembrar que a comunidade LGBTQIA+, não começou nos anos 2000 com um beijo e novela. Ela existe há séculos e, às vezes, no meio do poder, da política, da realeza e da guerra. Tudo, obviamente, a cara desse canal, né? Então, nesse mês do orgulho, a gente vai celebrar essas histórias e figuras políticas que eram queer. E se isso incomoda alguém, se isso te traz um incômodo, que bom. Visibilidade, quando é necessária, nunca é confortável para quem não está acostumado com ela. E eu, como uma pessoa queer, me sinto muito feliz, muito abraçada de estar fazendo esse vídeo aqui hoje, então bora falar deles. Alexander Hamilton foi um dos Founding Fathers, ou pais fundadores dos Estados Unidos. Ele foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos e criador do sistema financeiro americano. Ele também ajudou a escrever os Federalist Papers, que defendiam a ratificação da Constituição dos Estados Unidos. Inclusive, eu li Os Federalistas na faculdade, tá, gente? São textos bem interessantes para entender sobre teoria política. E ele teve um papel central na construção do Estado americano, tá? Então, sim, a culpa é um pouco dele. Já o John Lawrence, ele era um soldado e abolicionista. Ele era filho de um ricaço escravocrata. E no século XVIII, ele propôs a criação de um batalhão formado inteiramente por homens negros. Homens negros libertos, tá? Como eu disse, ele era um abolicionista. Como já deu pra perceber, ele foi uma voz radical e precoce nessa luta contra a escravidão. Era uma coisa raríssima entre os pais fundadores dos Estados Unidos, inclusive, tá? Todo mundo ali tinha escravo. E agora eu vou provar pra vocês que o Lin-Manuel Miranda transformar, né, essa história do Alexander Hamilton em um musical de gente que canta rápido foi, assim, apenas a consequência, porque a história, ela já é dramática como musical
há muitos anos. E por isso a gente começa a lista com esses dois. Dois revolucionários americanos que lutaram pela independência. E talvez pelo coração um do outro. Um pouquinho. Olha que fofinho, gente. É tão bom não falar de guerra às vezes, né? Nos Estados Unidos do século XVIII, né, uma das maiores provas entre o amor deles eram as cartas pessoais que eles trocavam. Só que as cartas entre eles, gente, elas não eram só românticas, não. O negócio era intenso, vocês vão ver. Eles escreviam com pena, sabe, gente? Pena. Eu mando um KK no WhatsApp, eu já acho que eu fui vulnerável demais. Eu tô ficando toda melosa aqui. Deixa eu começar antes que eu me exalte. Bom, galera, essa história toda começa em 1777, quando, durante a Revolução Americana, o Alexander Hamilton e o Lawrence se conheceram enquanto eles serviam no batalhão do George Washington. Os dois criaram uma conexão intensa, o que hoje a gente chamaria de tipo Friends to Lovers, só que versão Founding Fathers, o que, né, na época era reconhecido apenas como uma amizade muito viril. O Hamilton escrevia cartas para o Lawrence cheias de afeto, com um nível de intimidade e paixão, gente, que juro, dá até um quentinho no coração de quem lê. E se você assistiu o musical, você sabe que o Hamilton é famoso por escrever cartas de amor muito bonitas. E não faltavam pistas que essa relação ela ia muito além, né, do coleguismo militar. Pois é, em abril de 1779, 2 anos depois que eles se conheceram, direto de Middlebrook, em Nova Jersey, o Hamilton escreveu o seguinte: frio nas minhas declarações, mas muito caloroso nas minhas amizades, queria, meu querido Lawrence, que fosse do meu poder, mais por ações do que por palavras, convencê-lo de que o amo. Você já escreveu isso pros seus parceiros, amor? Não. Pois é. Ai, meu coração. E, gente, ele ainda mete um meu querido Lawrence. Muito bonitinho. Isso é um documento histórico real, tá, gente? Você tem noção disso? Você pode achar essa carta na internet. E se até o pai fundador dos Estados Unidos trocava declarações de amor assim, não aceite menos. Quando te perguntarem na rua qual a sua referência para o amor, esses dois são a sua referência. Em setembro do mesmo ano, o Lawrence viajou da Filadélfia para a Carolina do Norte. E o Hamilton escreveu para ele várias vezes sem resposta. O Hamilton puxa aquele drama de um amante ciumento que parou de ser respondido, e ele diz assim: mas como um amante ciumento, quando pensei que você negligenciava as minhas carícias, meu afeto se alarmou e meu orgulho foi ferido. Eu quase resolvi não mais desperdiçá-las com você e rejeitá-lo como um inconstante e ingrato. Ui! Gente, a bicha surtou com Ghost no século XVIII, vocês acreditam? Em 1780, o Lawrence foi preso e o Hamilton mexeu céus e terra para poder tirar ele da prisão. Em maio, durante a capitulação britânica de Charleston, o Lawrence foi feito prisioneiro e enviado sob liberdade condicional para a Pensilvânia. O Hamilton, preocupado com o mozão, solicitou que Washington trocasse o Lawrence por prisioneiros britânicos que eles tinham. E aí ele escreveu: todos nós chamamos sinceramente, mas eu tenho sido influenciado pela minha parcialidade por você. Mas eles eram só melhores amigos, gente. É isso aí. Galera, ele não demonstrava esse amor todo pelo Lawrence só privadamente não, tá? Hamilton também defendia publicamente o cara. E nesse mesmo ano, o Hamilton ficou noivo de Elizabeth Schuyler, com quem viria a se casar no mesmo ano, tá? Em 1781, eles lutaram lado a lado na Batalha de Yorktown, uma batalha muito importante para a independência dos Estados Unidos. Sim, gente, eles estavam juntos na batalha final da independência. E se você tá com a sensação de que isso parece um livro de amor, eu também. Mas sim, isso é real. No ano seguinte, em 1782, Hamilton escreve uma carta que nunca chegou a ser entregue para o Lawrence, mas que tá nos arquivos. Com a paz iminente, Hamilton foi eleito delegado do Congresso e escreveu ao Lawrence, encorajando-o a deixar a espada, a deixar essa vida de soldado e vir participar do governo. Ele escreveu: feita a paz, meu querido amigo, uma nova cena se abre. Conhecemos os nossos sentimentos, nossas visões são as mesmas. Lutamos lado a lado para tornar a América livre. Ai, meu Deus, eu arrepiei aqui, gente. Vamos, de mãos dadas, lutar para torná-la feliz. Teu para sempre, Alexander Hamilton. Teu para sempre. A gente tá quase chorando, não tô brincando. Eu tô quase chorando porque eu sei o desfecho dessa história. Lembra que eu falei pra vocês que essa carta nunca foi entregue, gente? Pois é. O Lawrence morreu 12 dias depois dela ter sido escrita. Numa carta a Nathaniel Green, o Hamilton se referiu ao Lawrence como nosso querido e inestimável amigo e afirmou sentir a perda de um amigo que verdadeiramente e mais ternamente amei. Ai,
Se vocês quiserem ter acesso a essas cartas, galera, a gente vai deixar elas aqui na descrição, beleza? E vamos do século XVIII agora para a Idade Média para dar tempo de enxugar as lágrimas. Uma mulher que desafiou todas as regras de gênero na Idade Média, usando roupas de homem e liderando exércitos muito antes da gente pensar em queer do jeito que a gente pensa hoje. A gente vai falar da Joana d'Arc. Antes de ser padroeira da França, santa canonizada pela Igreja Católica ou heroína nacional, Joana d'Arc foi uma figura extremamente ambígua e muito desconcertante, principalmente pro seu tempo. Quando a gente pensa nela apenas como mártir ou guerreira, a gente deixa de lado o quanto a sua simples existência foi uma afronta direta a essas normas de gênero na Idade Média. Joana não apenas liderou exércitos e conversou com reis, ela fez tudo isso vestida em roupas masculinas e recusando-se abertamente a fazer o que era esperado de uma mulher naquela época. E durante séculos esse aspecto foi apagado, negligenciado ou tratado apenas como uma extravagância. Mas hoje, com debates de gênero, identidade e expressão cada vez mais centrais, a história de Joana ela volta sendo lida por novas lentes, né? Especialmente por pesquisadores e ativistas queer. E é importante ressaltar que isso aqui não se trata de tentar rotulá-la de forma moderna, até porque ela não é uma mulher do tempo contemporâneo, mas sim entender e trazer a reflexão, né, e a figura dela como uma pessoa que colocou em xeque essas fronteiras físicas entre o masculino e o feminino. Em 1428, quando Joana decide ir ao encontro do futuro rei, Carlos VII, ela parte já trajada como um soldado. Em outras palavras, desde o início da sua carreira militar, a Joana, ela se vestiu com roupas ligadas à masculinidade e cavalgou ao lado de escudeiros homens, coisa que não era comum para mulheres na época. Esse uso continuado de vestes de guerreira reforçava o seu papel de soldado e sua autoridade com a elite da época. E quebrava aquelas normas medievais de gênero. E, gente, por incrível que pareça, a Mulan não tem inspiração nela, vocês acreditam? Apesar de que a figura mais queer dos filmes não ser a Mulan, né? É aquele príncipe lá que só faltou vomitar quando descobriu que ela era mulher. Gente, esses absurdos que coloca a minha roteirista, eu juro por Deus. Gente, mas o Shang, ele era bissexual, entendeu? Ele tá aqui, ó, na mesma bandeirinha que eu. E, gente, a Joana d'Arc, ela tinha uma célebre campanha militar. Ela liderou ofensivas militares em diversas frontes. E em todas as ocasiões, ela aparece em armadura completa e traje masculino. Os juízes da época registraram de forma completamente abismada que a Joana usava traje de homem e abandonava sem pudor toda a decência. Imagina se eles vissem a Malu Raridade. Em outras palavras, galera, eles viam as ações da Joana como uma afronta moral. E a Joana justificava essas ações com Deus quis assim. Em sua própria visão, as roupas de homem eram completamente indissociáveis da sua vocação de Pucelle, né, que é virgem guerreira. O uso do traje masculino participava da identidade autoproclamada da Joana de La Pucelle, que significa donzela. E, de acordo com ela mesma, enviada por Deus. Em maio de 1430, ela é capturada e entregue aos ingleses. E durante meses de cativeiro, ela permanece em seus hábitos masculinos. Logo nas primeiras sessões públicas, ela reitera de que se recusa a se vestir em trajes femininos. Em outras palavras, a Joana, ela estava disposta, né, de acordo com ela mesma, a vestir trajes femininos apenas se aquilo for ordenado por Deus. Caso contrário, ela estava de boa em continuar com os trajes masculinos. Esses testemunhos, gente, eles mostram, né, que a Joana, ela optava pelos trajes masculinos pelo que ela acreditava ser obediência divina. E não apenas por teimosia ou chatice. O erro dela foi crer demais, gente. E após longos interrogatórios, em 1431, a Joana assina uma abjuração prometendo nunca mais usar roupas de homem. Ela veste trajes de freira, como uma forma de redenção nominal, e raspam a cabeça dela por simples humilhação. Só que aí, na noite seguinte, ela volta para os trajes militares e reitera que ouviu a voz de Deus falando para ela não se distanciar do objetivo dela. E em maio de 1431, ao ser apresentada para a sentença final, Joana reaparece vestindo integralmente a sua armadura. Diante de uma multidão no patíbulo, ela volta a se declarar La Pucelle, enviada por Deus. Ela foi queimada viva por ser herética e Joana d'Arc morre com, não sei se vocês sabiam disso, 19 anos. Num ato que os juízes justificaram principalmente
por suas roupas. E a sua execução consuma esse fim trágico de alguém que desafiou essas normas de gênero em nome da fé. Bizarro, né, gente? Eu não sabia que ela tinha morrido tão jovem, pra ser bem honesta, tá? Tá louco, mano. A mina já era uma puta soldada que não sei o que, 19 anos. Bizarro. O próximo dessa lista, gente, é bem curioso. Até porque tem mais chance de vocês conhecerem. Você já ouviu falar de um presidente dos Estados Unidos que morou? Eles moraram juntos. Junto com um senador dos Estados Unidos na época. E detalhe, ele não morou 2 meses, tá? Eles moraram mais de uma década juntos. Ele escreveu cartas dizendo que estava saindo para cortejar outros cavalheiros. O que é a versão antiga do Grindr, né, galera? Pois é, galera, isso não é novela das 6 com figurino de época, não, tá? É a vida do presidente James Buchanan. E se esse nome não é estranho pra vocês, é porque não é mesmo. Se você é fã da Marvel, você conhece o Bucky. O nome dele é James Buchanan Barnes. Sim, o mesmo nome desse presidente. E eu acho que isso é uma forma do Stan Lee meio que afirmar que aquela amizade entre o Bucky e o Capitão América não era tão amizade assim. O James Buchanan, gente, ele foi o único presidente dos Estados Unidos que não se casou. E o seu quase parceiro oficial era James Rufus King. Foi vice-presidente e talvez algo mais. Esse caso é a prova da minha tese de que a política americana ali no século XIX é bem mais coloridinha do que parece, tá? Gente, o James Buchanan, como eu disse pra vocês, ele foi o único presidente dos Estados Unidos que não se casou. Ele era conhecido como bachelor, né? Que é o solteirão, partidão da Casa Branca. Só que de solteirão ele não tinha nada, né? Aparentemente ele estava ocupado sofrendo por macho. William Rufus King era um senador do Alabama, que também chegou a ser vice-presidente, mas apenas por 6 semanas. E se você acha que isso tudo é perceptível apenas para o século atual, saiba que eles eram chamados pelas costas de Miss Nancy e Aunt Fancy. Apelidinhos fofos, para não dizer outra coisa, né? Usados na época para dizer: esse aí é viado, viu? A linha do tempo desses dois é a seguinte. Em 1834, eles se conheceram no Senado. Começaram a dividir um quarto, começaram a dividir um lugar pra morar. Conheço bem essa história de colegas de quarto, tá? Vocês não me enganam, não. Jantavam juntos, viajavam juntos, faziam tudo juntos. O King chamava a relação de comunhão. Gente, eu acho que se eles não se pegavam, isso era no mínimo o jeito mais boiola que tem de você nomear uma amizade. Gente, na década de 40, né, de 1840, rolava uma dependência afetiva entre eles bizarra. Em 1844, quando o King foi enviado para Paris como diplomata, o Buchanan ficou destruído, coitado. Transtornado com a partida, né, o Buchanan, ele escreve uma carta para amiga dele, Cornelia Roosevelt. Muito importante essa informação. E ele desabafa o seguinte, galera. Eu estou agora absolutamente só, sem nenhum companheiro em casa comigo. Saí cortejando alguns cavalheiros, mas não consegui despertar afeição em nenhum deles. Sinto que não é bom para o homem ficar sozinho, e não me surpreenderia me casar com alguma solteirona, que não espere de mim nenhuma afeição muito ardente ou romântica. A tradução que a roteirista colocou aqui foi: fiquei solteiro e fui pra pista do século XIX. Hashtag volta à vida. E o King, galera, em uma carta de despedida escreveu o seguinte: sou egoísta o bastante para esperar que você não encontre outro companheiro que o faça não sentir nenhum remorso por nossa separação. Ou seja, tóxico, talvez, mas apenas um homem apaixonado. Em 1852, o King, ele se torna candidato à vice-presidência dos Estados Unidos. Ele assume em março de 1853, só que quando ele assume, ele já estava doente de tuberculose. Não conseguindo retornar à saúde, o King ele viaja para Cuba para se recuperar. Só que ele morre em 18 de abril de 1853. E ao saber da sua morte, o Buchanan, ele lamentou publicamente e disse que o King era um dos melhores, mais puros e mais consistentes homens públicos que conheci. Anos depois, o Buchanan se tornou presidente. E mesmo na sua época de presidente e depois aposentado, Buchanan permaneceu solteiro. E morreu em 1868 sem jamais se casar. E hoje, gente, o relacionamento dos dois é analisado em 2 óticas diferentes. Os historiadores mais clássicos, para não dizer outra coisa, dizem que era apenas uma amizade muito intensa entre 2 homens héteros, que escrevem não conseguir despertar a afeição em nenhum outro cavalheiro sobre o seu brother. E historiadores com essa perspectiva queer, né, que só falam
Gente, tá na cara. O único presidente solteiro americano provavelmente era apenas um gay de coração partido, coitado. E o grande amor da vida dele morreu antes que ele pudesse se tornar presidente. Trágico, sim, mas profundamente humano também, né? Ai, gente, sério, não tô gostando. Todo mundo morre nesse troço. Ai, Martina, mas é um vídeo sobre gente de séculos atrás. O vídeo é meu, eu tô aqui envolvida, emocionada, querendo um final fofinho. Me deixa? Chegamos na nossa última da lista, que é absolutamente sensacional. Ela é dona de um dos maiores foda da história. Cristina da Suécia nasceu em 1626. Ela nasce em Estocolmo e existem relatos dos médicos ficarem um pouco confusos quando ela nasceu, porque estavam esperando um homem. E ela foi criada como um príncipe. Literalmente. Estudava filosofia, línguas mortas, esgrima, equitação e política, como um sucessor masculino faria. A Cristina achava brincadeiras de menina um saco e dizia que as mulheres da corte eram muito fúteis. Ela usava roupas masculinas com frequência e se recusava a performar feminilidade, se comportando de maneira mais parecida com um príncipe rebelde do que com uma princesa da corte. Aos 18 anos, Cristina assume oficialmente o trono com o título de rei, não rainha. Porque rainha era o título de consorte, né? Aquela pessoa que é casada com quem manda de fato. E ela definitivamente não estava afim de ser esposa de ninguém. Quem aí viu A Casa do Dragão, sabe quando a Rhaenyra assume como rainha e aí o Daemon fica conhecido como rei consorte? É por causa disso, entendeu? Porque ele é casado com quem manda de fato, que é a rainha, porque ela era coroada. Entendeu? Nesse caso, se ela fosse coroada como rainha, ela seria como se fosse consorte. E o rei, com quem ela fosse se casar eventualmente, é que mandaria de fato no reino, e isso ela não queria. Então ela foi nomeada rei. Quando eu digo supostamente ela casaria, é porque ela dizia que casamento era uma prisão, que homens eram inúteis e que sua missão era muito maior do que se preocupar com esse tipo de coisa. Devo lembrar a vocês que isso é século XVII, tá? Em correspondência e escritos da corte, a Cristina afirmava que seu corpo e vontade não cabiam nos limites femininos, chegando até a dizer que todo o seu corpo era o de um homem e de modo algum o de uma mulher. Na década de 1640, Ebba Speer apareceu na vida de Cristina. Ela era uma dama de companhia, confidente e crush da monarca sueca. Cristina chamava ela de Belle. Dormia com ela no sentido literal da coisa mesmo, tá? As duas dividiam cama. Para de pensar coisa errada. E a apresentava para embaixadores como bedfellow, que é tipo colega de cama. Que principalmente no século XVII não era o jeito mais efetivo de você chamar a sua colega de quarto, né? Com 23 anos, a Cristina faz um anúncio. Ela não iria se casar nunca e escolhe seu primo Carlos como seu sucessor. E aí, gente, a corte entra em colapso. É barraco! Quebra, quebra! Barraco! Ai, quebra, quebra! Os diplomatas começam a mandar cartas desesperados para entender o que tinha de errado com ela. E a Cristina mesmo responde dizendo que ela simplesmente não se achava adequada para matrimônio. Uma diva, né? Minha roteirista colocou assim: prefiro morrer do que me casar com um macho. Cristina, aspas da Cristina. Entre parênteses, fontes anônimas da roteirista. Aos 28 anos, a Cristina chuta o trono, recusa todos os casamentos que foram ofertados para ela, abdica do seu nome real e sai da Suécia. Em sua abdicação, ela citou diversos motivos, tá? Mas historiadores apontam a recusa a se casar como um fator muito efetivo. Ela deixou a Suécia ostensivamente livre de qualquer promessa matrimonial, alegando preferir a sua paz do que o seu reino. Nossa, velho, uma diva. Ela vai pra Roma e mantém alguns dos seus contatos sociais ali da sua época, né, de realeza. Mas passou o resto da sua vida dedicada à arte e leitura. As suas cartas íntimas revelam que ela permaneceu fortemente ligada a Ebba Speer, aquela que eu falei pra vocês, que dormia no mesmo quarto que ela, mesmo quando, depois de ir com ela até Roma, a Ebba voltou para a Suécia. Em 1656, escrevendo da Itália, Cristina enviou a Ebba uma carta de amor que dizia: como seria feliz se eu pudesse ver você, Belle, mas embora eu sempre lhe ame, nunca poderei vê-la. Eu a beijo 1 milhão de vezes. Gente. E apesar da Ebba ter morrido em 1662,
a Cristina continuou a tratar a sua imagem como a de um grande amor perdido. Cristina morreu em 1689, em Roma, sem ter chegado a se casar ou ter filhos. Cristina é hoje uma figura-chave nos estudos de sexualidade e identidade de gênero, né? E a historiadora Eva Borgstrom a compara ao arquétipo de hermafrodita, ou intersexo, né? Enfim. E diz que a sua identidade desafiava muito esses limites binários. Eva Hettner Aurelius fala de uma mulher que se via muito acima das limitações de gênero. E Gregorix afirma que ela já via que essas limitações de gênero eram irrelevantes para o poder. Todas as fontes dessas análises também estão aqui na descrição, beleza? Chegamos ao fim da nossa jornada maravilhosa por histórias de vidas incríveis e revolucionárias. Como vocês viram, gente, a história queer, ela não é um fenômeno recente. Ela está entrelaçada com as grandes histórias da humanidade, muitas vezes oculta, mas sempre presente. Como eu já disse antes, trazer essas histórias à tona, mais do que uma curiosidade, é um ato de reparação histórica. E é uma forma de celebrar a resiliência e a luta da comunidade LGBT ao longo dos séculos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Feliz mês do orgulho para todos nós, LGBTQIA+, para todo mundo que tá aqui no meu canal. Sinta-se abraçado. E se você gostou desse vídeo, dá like, tá? Não esquece do like, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se vocês querem mais histórias queers aqui no canal, é só comentar, beleza? Pra eu saber que vocês gostaram, pô. E vai conferir o link do nosso Apoia-se que tá aqui na descrição, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bora votar. Já votou? Já votou? Então bora pro vídeo.